Quando a gente fala de misturas gasosas, os conceitos são os mesmos. E não interessa se é uma mistura gasosa, os pontos materiais de determinado gás ou de outro gás, no que diz respeito ao volume total, no que diz respeito à pressão total. Se eu tenho aqui dentro 60% de bolinha vermelha e 40% de bolinha verde, 60% das colisões serão por causa das bolinhas vermelhas e 40% das colisões serão por causa das bolinhas verdes. O total dessas colisões é que constrói a pressão total aqui dentro, tá bom. Mas 40% da pressão total é por causa de bolinha verde. 60% do total da pressão é por causa de bolinha vermelha. E isso vira uma fórmula de pressão parcial. Quando você fala 40%, quer dizer 40 bolinha verde no total de bolinha. Quando você fala 60%, você fala 60 bolinha vermelha no total de bolinha. Então, é fácil você entender que a pressão parcial de um gás é a porcentagem ou fração molar desse determinado gás em relação à pressão total. É fácil entender que a somatória das pressões parciais formam a pressão total. Agora, se você estivesse analisando só o volume, você tinha que colocar num sistema assim, com êmbolo de massa desprezível e sem atrito. Porque quando você aquecer, vai aumentar o número de colisões. Mas a pressão vai permanecer constante. Por quê? Porque apesar de aumentar a velocidade das bolinhas quando você esquentar, o êmbolo não tem atrito e não tem massa, a pressão interna que for gerada vai fazer o êmbolo subir, até o êmbolo parar, onde o número de colisões é o mesmo, onde a pressão continua a mesma. Então, num sistema desse, você pode ver direitinho qual que é o verdadeiro volume de gás naquela temperatura, quando tiver essa quantidade de gás, lógico, mas 60% disso é culpa do vermelho, 40% disso é culpa do verde. Então, o volume do verde é 40% do volume total. O volume parcial do vermelho é 40% do volume total. Esse 40%, quando o exercício não falar em porcentagem, é número de mol do determinado gás em relação ao número de mol total. Isso que é a fração molar. É isso. E tem essas outras opções aqui de calcular a pressão parcial. Quando você quer a pressão parcial, tem que usar o volume total. Quando você quer o volume parcial, você tem que usar a pressão total. Às vezes é mais fácil fazer o exercício usando esse tipo de fórmula para calcular a pressão parcial e volumes parciais.